Novidade importante sobre São Paulo, W Torre e a reforma no Morumbi. Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre o tema e conta também sobre o fim de uma novela envolvendo o Brenner e o São Paulo. O atacante revelado no tricolor vira e mexe, é especulado no clube e já dá para pôr um ponto final nessa história. Falo ainda sobre as quartas de final da Libertadores da América, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muita informação de mercado. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre as quartas de final da Libertadores da América. Pela primeira vez na história, os 8 times que seguem vivos, todos já foram campeões. Registrar também que teremos menos brasileiros do que argentinos. São 4 clubes hermanos, 3 brasileiros e 1 equatoriano. Desde 2018 que a Argentina não chegava com mais representantes do que o Brasil nessa fase de quartas de final. O São Paulo enfrenta a LDU, o tricolor decide a classificação dentro de casa, ao contrário do que foi no confronto entre LDU e Botafogo. O Palmeiras recebe o River Plate como mandante na partida de volta, jogo de ida no Monumental de Nunes, jogo da volta marcado para casa palmeirense. River Plate que só passou pelo Libertad nos pênaltis, empate em 0-0 no Paraguai, empate em 1-1 dentro de casa e nos pênaltis o Armani garantiu a classificação do time argentino. Por falar em time argentino, Vélez e Racing fazem um duelo de times argentinos nas quartas de final, tem ainda Estudiantes e Flamengo, com Estudiantes decidindo em casa. Importante registrar que o Flamengo está no lado direito da tabela apenas com argentinos. Se ele passar pelo Estudiantes, vai ter pela frente o vencedor de Vélez e Racing. Podemos assistir a uma semifinal entre Palmeiras e São Paulo, que seria um baita jogo. Só para completar, contar também que na Sul-Americana, os 2 brasileiros que seguem vivos também já sabem e conhecem seus adversários. O Fluminense pega o Lanús, decidindo no Maracanã, enquanto o Atlético Mineiro encara o Bolívar na altitude temida de La Paz. Hora de falar sobre o fim da novela envolvendo Brenner e São Paulo. Você lembra dele, né? Atacante formado na base do São Paulo, 25 anos de idade, e todo momento ou toda janela aberta, e o nome dele é ligado ao São Paulo. Nesse momento em que o tricolor não tem Caleri e Rian Francisco, ambos operados, com perspectiva de voltarem apenas em 2026, essa especulação até fazia algum sentido, mas ela se encerrou nas últimas horas, isso porque o Brenner está a caminho do FC Cincinnati, atleta que pertence à Udinese e vai por empréstimo de uma temporada para o futebol dos Estados Unidos, para o mesmo clube onde ele se destacou bastante. Você vai lembrar que o Brenner surge no São Paulo, faz uma grande temporada e é vendido justamente para o FC Cincinnati. Por lá ele faz uma temporada de 2022 bem legal, com 31 jogos, 18 gols e 6 assistências, acaba se mudando para a Udinese na Itália. A coisa não rolou, ele não conseguiu performar e agora volta por empréstimo, não há possibilidade de negociação com o São Paulo. Só para completar sobre o tricolor, muita gente me perguntando se o São Paulo ainda busca reforços. O São Paulo alega que não está fechado para o mercado, mas não tem nenhuma negociação no momento. Se pintar uma boa oportunidade por atacante, pode ser que o negócio saia. Para falar sobre o São Paulo, mais especificamente sobre as tratativas com a W Torre pela reforma do Morumbi. Vinha dizendo há tempos para vocês que essa possibilidade estava descartada. Pois bem, o presidente Júlio Casares pela primeira vez admitiu que a negociação com a W Torre virou uma página virada. Em entrevista à arquibancada tricolor, o presidente disse, abre aspas, claro que pensamos em modernizar o estádio, mas o São Paulo não pode se comprometer com qualquer tipo de dívida. Em segundo lugar, o São Paulo precisaria jogar em outro espaço. E isso é muito complicado. Hoje, Allianz Parque e Pacaembu têm gramas sintéticas e não jogaremos nesse tipo de gramado. Para completar, tem a questão da bilheteria e dos camarotes. Quem sabe, após as obras externas, o Júlio está se referindo a uma série de modificações no entorno, com relação aos piscinões e tal, obras da prefeitura e do governo que não incluem o São Paulo. Ele completa, quem sabe após essas obras, a gente faça um Morumbi raiz, com obras por setores, sem a cobertura do estádio, para continuar modernizando o Morumbis. Mas é uma obra muito difícil, é o presidente do São Paulo colocando um ponto final na expectativa e no acordo em relação a W Torre. A conta não fechou. A verdade é que São Paulo e W Torre não conseguiram chegar a um denominador comum. A W Torre precisaria buscar no mercado cerca de R$1,5 bilhão
para fazer toda a reforma que rebaixaria o gramado, criaria um anel inferior, cobriria o estádio, só que para garantir esse 1,5 bilhão, a W Torre exigia uma série de compensações, como por exemplo a mudança do gramado para sintético, o São Paulo não quer, como por exemplo a entrega das chaves do estádio para a empresa, e a W Torre realizaria uma série de shows com o São Paulo correndo o risco de perder jogos importantes dentro de casa. Diante da falta de acordo e da enorme importância do Morumbi hoje, o Tricolor faturou no ano passado mais de 120 milhões de reais com coisas relacionadas ao estádio. O Tricolor agradeceu a W Torre e colocou um ponto final nessa história. Se rolar obra, vai rolar obra de uma maneira muito menor, mais específica, primeiro atrás de um dos gols, depois atrás de outro gol, depois na parte das numeradas, enfim, para que o estádio do São Paulo continue sendo modernizado. E você, o que pensa sobre esse tema? Já usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. São Paulo não joga assim no Morumbi. Tem a questão do show, né? Tava vendo qual que é o show. O São Paulo até vai trabalhar nesse bastidor para tentar uma solução, acho que é o Kings of Down, alguma coisa assim, para eventualmente fazer o show, para a montagem do show acontecer em um dia, enfim. Mas acho que ainda tem uma fase super importante e difícil antes das quartas de final contra a LDU. Hora de falar sobre o São Paulo. Existe chance de Carlos Belmonte ser demitido do cargo de diretor de futebol no São Paulo? A possibilidade existe, basta que o presidente Júlio Casares queira levar a história adiante. Também posso contar que o presidente do Tricolor e o diretor de futebol estão mais distantes do que nunca. Não consigo dizer que há um racha, que eles não se falam, que há uma briga enorme, mas existe uma pressão grande dentro do Morumbi, onde o Júlio Casares dá expediente contra o departamento de futebol do São Paulo na Barra Funda, que é comandado pelo Carlos Belmonte. Tudo por causa dos gastos excessivos e da falta de resultados. A avaliação dentro do Morumbi é de que o São Paulo do Belmonte gasta demais e oferece e entrega muito poucos resultados. Vale a lembrança de que no primeiro semestre o São Paulo gastou 43 milhões a mais do que estava orçado para a previsão desses 6 primeiros meses do ano. O departamento de futebol do São Paulo se defende afirmando que não gastou com a contratação de nenhum atleta e assegurou cerca de 200 milhões de reais em vendas de jogadores nesse período do ano. Mas é importante lembrar que mesmo sem gastar com contratações, o São Paulo, por exemplo, trouxe o lateral Wendel do Porto, pagando 1 milhão de reais por mês em salários. Luiz Gustavo teve seu vínculo renovado para ganhar na casa dos 700 mil mensais e por conta de uma infelicidade, ele teve um problema de saúde e já não joga há bastante tempo. Para responder a pergunta sobre a possível demissão de Belmonte, não acredito nessa possibilidade. Acho que o Júlio respeita a figura do Belmonte, alguém que garantiu muitos votos para ele na eleição para presidente. O Belmonte é um real candidato, ou pelo menos seria o natural candidato à sucessão do Júlio Casares em dezembro do ano que vem. E essa talvez seja a única possibilidade de o Belmonte acabar demitido se houver um estremecimento muito grande entre o Júlio e o Belmonte a partir do momento em que o Júlio indicar um outro candidato que não o atual diretor de futebol. Na teoria, o Belmonte seria esse homem a ser lançado. Se ele perceber que o Casares não vai apoiá-lo, aí sim pode ser que esse racha se torne tão grande que determine a saída do Belmonte. Mas eu acho mais fácil o Belmonte pedir para deixar o São Paulo do que o Júlio Casares demiti-lo. A tendência é que a pasta continue sendo comandada pelo dirigente, que é bastante querido, especialmente por jogadores de futebol. Enquanto isso, o Tricolor se prepara para a próxima partida, Campeonato Brasileiro, e depois, na sequência, tem Libertadores da América. O São Paulo espera o adversário, que será conhecido nessa quinta-feira. LDU e Botafogo se enfrentam na altitude de Quito. Botafogo venceu por 1-0. E aí tem uma lembrança importante, São Paulo vai tentar vingar, se for contra o Botafogo, a eliminação da Libertadores do ano passado nas quartas de final. Se for a LDU, a eliminação em 2023 da Sul-Americana também nessa fase. É isso aí, pessoal. Sextou com notícias do São Paulo, tricolor paulista, isso mesmo. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, de ativar o sininho de notificação e compartilhar com todo mundo essa notícia. Muito obrigada por assistir até aqui. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Vamos que vamos, né não? É isso aí, tropa. Vamos que a gente não pode parar. E se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do Tricolor Paulista. Valeu? É isso aí. Rápido igual rodeio. Tchau, tchau.